Olá a todos. Eu gostaria hoje de partir de uma analogia muito interessante para vocês entenderem um pouco sobre a física dos instrumentos. E vocês podem ter certeza, eu não sou nem de longe especialista em física, eu malemar sei a física ginasial, a física do ensino médio e aquilo que cai vestibular e muita coisa eu já esqueci. Em todo caso, aquilo que é necessário para se aplicar a instrumentos musicais, pelo fato de ter sido necessário eu retomar esse tipo de estudo, eu acabei indo atrás e recobrando um pouco na minha memória alguns assuntos relativos à distribuição de forças, vetor, ângulo das forças, peso, tração, elasticidade e outras coisas do tipo, né, relativo à física mecânica, relativos também à física acústica, enfim, mas eu não sou nem de longe um especialista e pode ser que eu fale um ou outro erro conceitual. Em todo caso, eu gostaria hoje de usar de uma certa analogia, e nós muitas vezes nos valemos de certas figuras para poder entender outras coisas que são um pouco mais complicadas. O fato é que o violino, viola, violoncelo, contrabaixo, etc., ele é um sistema bem complexo, né? Um sistema onde tem muitas forças envolvidas, são muitos aspectos a serem estudados na hora de você considerar, né, o sistema complexo de forças que é um instrumento musical. Mas vamos deixar isso daí um pouco de lado e vamos agora pegar uma figura que certamente vocês todos já têm em mente e vai ser muito mais fácil partir dela para poder entender algumas coisas relacionadas aos instrumentos de arco. E eu me refiro ao arco, mas não é o arco que certamente vocês lembraram agora, que é o arco de tocar o instrumento, mas é o arco da arma mesmo, né? Agora, nesse momento, vamos pensar um pouco no arco de atirar flechas. É uma ferramenta que tem um sistema de força um pouco mais simples, é um sistema de força onde envolve tensão, ângulo, resultante e elasticidade, trocando em miúdos, né? Então eu vou pegar aqui e desenhar um arco, né? Um arco ainda frouxo, né? Ele não está tensionado, então ele tem uma conformação, normalmente assim, né? Pode ser assim, uma forma que a gente está acostumado a ver mais nos filmes, nos desenhos, mas normalmente aqui em cima os arcos de competição tem rondanas, enfim, pouco importa isso daí agora. E ele tem uma corda que une as duas pontas, né? Ela deveria ser reta. E essa corda é flexível. Por outro lado, essa vareta, né, também é flexível e normalmente ela é muito mais elástica do que a corda. Eu acredito que a corda exatamente não pode ser elástica. A corda do arco da arma, ela não pode ser elástica. Posso estar falando uma bobagem, ou ela deve ter um coeficiente mínimo de elasticidade, mas ela não pode ser de si elástico. O que é elástico aqui é a vareta, enfim, o arco propriamente, né? A vareta do arco. E o que significa elasticidade? Primeira coisa, então, elasticidade é uma propriedade física de certos objetos que deformam e elas têm uma propriedade de retornar à condição inicial antes de serem deformadas. Então, quanto mais algo retorna à condição inicial antes da deformação, mais elástica ela é, tá? Então, são diversos objetos que você tensiona e você solta e ele retorna à posição original com alta elasticidade. Tem objetos que você torce e ele não volta, que não tem elasticidade nenhuma, ele deforma e ele, ao contrário, ele tem uma memória, ele vai ficar torto, vai ficar deformado para sempre, né? Ou um retorno muito lento, exatamente porque a elasticidade dele é muito baixa, tá bom? Tem outros objetos que voltam só um pouquinho. Então, para você chegar numa medida, por exemplo, você é obrigado a tensionar mais do que você quer, porque você sabe que a elasticidade dele é baixa, então ele vai ter uma deformação, mas ele tem elasticidade, então ele volta só um pouquinho, tá? Enfim, tudo isso para entender um pouco do que é elasticidade. Então, a nossa vareta, né, o nosso arco aqui, ele tem uma grande elasticidade, a gente quer que ele tenha uma grande elasticidade, mas ele tem, por outro lado, que deformar, porque senão a gente não consegue fazer com que a gente coloque muita energia potencial antes de disparar o arco, e depois quando a gente solta, essa energia se transforma em um movimento. E quanto mais energia potencial eu tenho por causa da tensão, que está ligada absolutamente, que está ligada diretamente em absoluto à elasticidade da vareta, né, do arco, mais força eu tenho, mais projeção dessa flecha eu tenho. Entendido isso, nós temos então aqui um sistema onde você tem algo que tensiona muito e algo que também tensiona muito, que é exatamente a corda, mas que a tensão da corda vai ser
descarregada num objeto que vai ser lançado. Então você transfere a energia potencial do arco para a flecha, que vai dar o movimento da flecha, tá bem? Então, entendido isso, isso aqui é um sistema relativamente simples, né, de física. É claro que os cálculos que são envolvidos aqui são muito acima da minha inteligência, do meu conhecimento. Eu não saberia aplicar aqui, enfim, os ângulos para poder chegar na resultante, até porque varia muito a corda, ela vai ter diversos ângulos aqui, né, conforme ela vai sendo tensionada, e a deformação da vareta também vai mudando toda essa distância, etc. Enfim, é uma coisa que não interessa agora, graças a Deus, porque eu também não saberia explicar tudo o que interessa para nós, mas quero que vocês então guardem essa imagem, né, desse arco sendo tensionado. Então a tensão dele vai fazer uma deformação, vamos supor que aqui eu tenho uma flecha, né? Então quando ela está presa na corda, essa vareta vai ser tensionada, e eu tenho aqui uma corda que vai ser exatamente o transmissor dessa energia potencial para a flecha, tá bom? Isso posto, reservem toda essa ideia e agora vamos pensar num instrumento musical. E antes de desenvolver a ideia, eu gostaria que vocês atentassem a essa cena que eu vou mostrar para vocês. Então, esse contrabaixo está apresentando um dano que nos interessa nesse momento. Exatamente o que acontece nele é o resultado que nós vamos ver daqui para diante. Então, eu gostaria que vocês reparassem, você tem aqui um grave descolamento da junta bem embaixo do espelho, que vem exatamente até aqui. Depois a gente tem aqui a região do cavalete. Logo depois do cavalete você tem uma continuação desse descolamento que acompanha até o final do estandarte. E aqui inclusive está mais fácil de ver, a gente pode ver que está absolutamente descolado. Ele se manteve colado somente no centro, mas o que interessa para nós então é que descolou nas extremidades do tampo. E nós vamos agora entender por que resultou no descolamento, que sucedeu sim, é uma deformação importante no tampo. Eu sei que muitos de vocês imaginaram que eu começaria falando do arco dos instrumentos, porque afinal até o nome é o mesmo. Então não é quase que não há analogia, a gente está fazendo de fato uma equivocidade, né? A palavra arco dos instrumentos musicais, ela tem o mesmo nome do arco da arma, exatamente porque a ferramenta é praticamente igual, né? Mas não, eu quero falar de fato dos instrumentos. Então você já deve ter percebido aqui que nós temos também a mesma corda nos instrumentos. Então nós temos aqui uma corda que é tensionada, né? Ao invés de ter a nossa flecha, nós temos aqui um cavalete, né? Que ele vai estar ocupando o lugar da flecha na nossa analogia. Vou desenhar ele um pouquinho mais curto aqui. E nós temos aqui um arco também. Só que esse arco, ele é o instrumento todo. Alguns vão pensar, não, ele está se referindo ao tampo do instrumento. É claro, o tampo do instrumento, ele faz parte do arco. Mas aqui eu me refiro de fato ao instrumento todo, onde você tem um sistema grande que tem braço e você tem o corpo, tá bom? Eu estou exagerando aqui, mas vocês já começam a entender, né? Então esse aqui é um arco, é um grande arco. E a gente consegue entender isso também de uma maneira simples, né? O fato é que você tem um peso sobre o tampo, até aí nada de novo, e você tem também um sistema que lembra um pouco o arco. Ora, a diferença que temos que considerar aqui é que a vareta do arco, da arma, quando eu falar arco agora entendamos a arma e não o arco, né? O objeto que completa o instrumento de arco. A vareta do arco, ela se deforma e ela retorna à condição inicial. E aqui a nossa vareta correspondente é todo o corpo do instrumento. Ele vai funcionar assim como um grande arco. E ele também sofre uma certa deformação. Essa deformação, ela é tanto maior quanto mais frágil é o instrumento, quanto mais antigo é o instrumento, quanto mais o instrumento foi exposto, por exemplo, à umidade, etc. E essa deformação, ela não é elástica. Ela tem um coeficiente de elasticidade, mas quem constrói o instrumento não quer que o corpo do instrumento seja elástico, ele quer exatamente que o instrumento seja rígido. Ele não pode sofrer nem deformação e ele nem retornar a uma condição antes da deformação, exatamente porque nós não queremos de maneira nenhuma que o instrumento se deforme. É claro que nós contamos com uma pequena deformação,
Tá? Todo luthier, quando constrói um instrumento, ele conta com uma pequena deformação. Então o braço cede um pouquinho, o tampo cede um pouquinho, o fundo cede um pouquinho, o instrumento, de um modo geral, a caixa sofre uma certa deformação, mas ela é acima do nosso desejo, mas nós não podemos desprezá-la. Então o instrumento sofre uma pequena deformação, tá bom? Isso é muito importante porque quando nós vamos ajustar o instrumento, nós vamos montar o instrumento, nós temos que considerar se o instrumento é novo, se ele, por exemplo, as espessuras do tampo, a grossura do braço, tudo isso vai influenciar na deformação final do instrumento. Então quando nós montamos um instrumento que tem um braço muito grosso, ele vai sofrer pouca deformação. Então o peso sobre o tampo vai concentrar sobre o tampo porque exatamente ele não está recebendo, ele não está atuando sobre o braço. Então o tampo de alguma maneira vai ter que suportar todo o peso sozinho, vamos falar assim. A altura do cavalete vai ter que considerar também essa deformação total que o instrumento vai sofrer. Então às vezes a gente faz um cavalete com uma determinada altura, quando a gente dá uma tensão, o cavalete pode ficar mais alto no final das contas, ou seja, a altura das cordas em relação ao espelho pode mudar. E muitas vezes pode ser o contrário, porque exatamente o tampo pode ceder um pouco e o cavalete abaixar. As duas coisas são possíveis, as duas coisas acontecem em todo caso. É bom o luthier ter consciência dos movimentos que o instrumento sofre, né, da deformação que o instrumento sofre depois de tensionado. E essa deformação nós queremos que seja mínima, mas de alguma maneira considerável, tá bom? Ou seja, temos que considerá-la. Por outro lado, ao longo do tempo, o instrumento ele vai ser deformado e aqui não é uma questão momentânea, ou seja, não é o fato de eu colocar tensão e já medir a deformação, mas ao longo do tempo o instrumento pode sim sofrer uma deformação grande. Quais são os dois pontos principais onde o instrumento pode sofrer essa deformação? Eles, na verdade, são 3 pontos, mas 2 são os principais. O primeiro ponto que sofre uma deformação ao longo do tempo é o braço, né? O braço ele vai empenar, ele vai torcer para frente. E essa é uma deformação dificilmente retornável, né? Isso, depois de um certo tempo, o braço perde a elasticidade e essa deformação fica estabilizada. Então, de fato, o braço ou precisa ser trocado, ou enfim, colocar um espelho mais grosso, ou planado. Os remédios são vários, uns mais graves do que outros, mas a deformação do braço é aquela mais comum. A segunda importante é a deformação do tampo, né? E eu vou deixar ela para o final. A deformação do fundo também pode ocorrer, né? Porque você tem um peso aqui e com a pressão da alma sobre o fundo pode ganhar um pouco mais de bombatura no final das contas, mas essa não é uma deformação importante. A deformação que eu gostaria de tratar agora é relacionada ao tampo do instrumento. Qual é a deformação que o tampo vai sofrer? Ora, considerando que o cavalete é a nossa flecha, o peso que incide sobre o tampo vai fazer com que o tampo se deforme de alguma maneira e é natural que ele se deforme exatamente nessa região central, tá bom? Então, o que acontece normalmente com um instrumento que não é construído de maneira a compensar essa deformação? Bom, em primeiro lugar, como se compensaria essa deformação? E é aqui que entra um pouco da engenharia da construção do instrumento. Vocês vão aguardar um vídeo do futuro, onde eu vou falar da cúpula. Quem assistiu o meu primeiro workshop, eu tratei um pouco mais longamente sobre a cúpula. Então a cúpula é um sistema que compensa um pouco o peso e ela recebe a carga sobre ela e ela suporta essa deformação com pouca estrutura. Essa é a ideia de uma cúpula, por isso que o tampo do instrumento ele é construído em forma de cúpula, apesar de estar mal desenhado aqui. Quando o peso incide aqui, a distribuição de forças ao longo do tampo compensa tudo isso, então se espera que o instrumento suporte. Porém, quando o instrumento não tem essas curvas ou bem feitas ou mal projetadas de alguma maneira, ao longo do tempo é natural que o instrumento se deforme no centro. Então ele vai ficar dessa maneira, considerando aqui o cavalete, tá bom? Então ele vai afundar mais nessa região central. É o que nós vemos aqui nesse contrabaixo. Então esse contrabaixo ele tem as duas extremidades deformadas a tal ponto que causou um descolamento. Essa é uma consequência mais grave dessa deformação. Ela muitas vezes é precedida de um braço que cede, né? Ela é precedida muitas vezes em instrumentos mal construídos, do espelho fica muito perto do tampo, isso acontece, a ponto até de encostar às vezes.
E ela pode levar ao caso desse instrumento de ter descolado a junta, exatamente porque você tem ali uma deformação a tal ponto violenta que em algum momento nem a junta aguentou, porque aqui, é madeira, não é pano, não é elástico, não é borracha, então em algum lugar ela vai ter que abrir. Ela pode causar uma rachadura ou pode abrir na junta do instrumento, é o que nós vimos ali, tá bom? Então, isso entendido, nós conseguimos então detectar que o problema daquele contrabaixo é bastante grave. Por que ele é bastante grave? Porque é uma deformação longa, ao longo de muito tempo, e que certamente trouxe um problema para o tampo quase irreversível. É reversível? É. Dá trabalho? Dá bastante. Vale a pena? Isso é uma coisa que temos que considerar aqui no valor do instrumento, conversar com o cliente. Então aqui já também uma orientação profissional sobre o assunto. Tudo isso é tratável, mas sempre é grave. Uma vez feita essa colagem das extremidades estão descoladas, enfim, coloca-se um reforço, pode ser feito um retorno aqui, né, talvez trocar a barra harmônica, mudar a barra harmônica de posição, ali são muitas as possibilidades, mas a construção muitas vezes também tem que prever esse efeito. Então, como é que a pessoa pode construir um instrumento prevendo esse efeito? Ela pode fazer exatamente uma cúpula cuja parte mais alta seja o diapasão, onde você vai colocar o cavalete. Tudo isso tem uma explicação que não vai caber aqui agora, que é um ponto mais forte. Então você pode trabalhar então com espessuras maiores no centro, isso é o mais comum, né, de maneira a reforçar aqui. Você pode trabalhar com a distribuição de forças, quanto mais bicudo for, né, vamos exagerar aqui um pouco assim, maior ele vai concentrar a força aqui, né, porque você tem uma região de distribuição mais concentrada. Por outro lado, você pode ter algum afundamento nas extremidades. Então tudo isso é uma questão de equilíbrio, né, uma questão de não exagerar nem para um lado nem para outro, né? Mas tentar chegar num meio termo onde você tem ali uma cúpula que suporte isso. É experimental, é um pouco da experiência própria do luthier e muitas vezes seguindo já outros que funcionaram no passado. Aqui convém então entrar o fator estudo, o fator pesquisa, etc. e olhar outros instrumentos. De um modo geral, então aqui nós estamos entendendo que o instrumento então funciona como um grande arco. Né? Vejam que eu nem entrei no arco né, exatamente de crina e pau-brasil, porque seria uma analogia um pouco simples demais, mas ela cabe também algumas considerações num vídeo do futuro, e por isso eu já deixo aqui o convite para vocês que quiserem se inscrever no meu canal e aguardar um dia esse vídeo sobre os arcos e o arco, né, a arma, né, e os arcos de tocar, né, o arco propriamente de instrumentos de arco. Mas aqui então nós estamos entendendo um instrumento como um grande arco também, o sistema de forças é exatamente o mesmo. E a diferença é que nós não queremos um corpo que funcione como a vareta do arco, né, da arma. Né? Nós não queremos um corpo deformável, nem mesmo elástico no sentido de responder a uma deformação, porque nós não queremos que ele seja deformável. E aqui entra uma última consideração, que me veio em mente exatamente agora, mas como é que eu faço então um corpo não deformável? A primeira solução que se pensa é um instrumento extremamente forte e rígido, mas o instrumento extremamente forte e rígido não vai ter a acústica que nós desejamos, ele vai ter outras consequências muito piores, ele vai ser extremamente pesado, ele não vai ter grave bonito, ele não vai ter harmônicos, ele vai ter um monte de outras consequências, até mesmo do ponto de vista estrutural, né? Tudo que é muito pesado demora muito mais para secar, etc. Por outro lado, se eu faço um instrumento fino demais, ele vai sofrer muito mais com essas deformações indesejadas. Então a ideia é sempre procurar o que? Um bom material. É uma boa solução, é essa, porque aí você consegue aliar peso com resistência e com acústica, por isso que convém ao luthier trabalhar sempre com boa matéria-prima. E é a mesma coisa que nós vemos na gastronomia, né? É muito fácil fazer um espaguete a pomodoro, porém uma das diferenças é usar bem os bons ingredientes, né? Escolher bem o ingrediente, saber utilizar bem. E do mesmo modo, um bom luthier tem que saber utilizar muito bem a matéria-prima, os bons ingredientes que ele conseguir. E tudo isso tem custo, tem um tempo que se espera para a madeira estar pronta para o uso, tem a paciência que o músico vai ter que ter quando ele aguardar um instrumento ser bem construído, porque tudo isso a gente vai construindo, já tendo uma ideia do resultado, né? Se vai ser mais grosso, mais fino, etc.
Enfim, tudo isso é um grande jogo, é uma grande diversão para o músico, para o luthier especialmente, e espero que seja para vocês também. Espero que vocês tenham se divertido um pouco, apreciado, e se vocês gostaram, deixa aí uma apreciação no meu vídeo e aguardem os próximos vídeos. E repito, afinal faz muito tempo que eu falei, inscreva-se no meu canal e aguarde as novidades. Um abraço a todos vocês.